vou dar uma geral sobre o que seria, depois eu vou falar da teoria que envolve o experimento e vou fazer algumas contas com base no simulador e vou fazer algumas contas com base e vou mostrar que algumas dessas contas estão aqui na parte experimental, aqui é a parte teórica, tá? Na parte experimental, uma parte teórica complementar a de hoje, tá? É essencial que vocês assistam, inclusive, tá? Recurso totalmente diferente aqui, né? Bem tradicional no quadro, mas tem hora que é importante, é interessante que façam. Então, esse experimento, e vou lá para a parte experimental e vou adaptar o roteiro que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu gosto de pegar o roteiro, mostrar exatamente o que está perguntando, para depois não ter nenhuma dúvida, embora, né? Se tiver a dúvida, eu vou estar dando total assistência. Mas vejam bem, o que acontece aqui? Tem várias possibilidades aqui de experimento, né? É um experimento assim, é, né? É um desperdício tremendo não conseguir realizá-lo presencialmente. Primeiro que eu consigo comparar o comportamento, eu vou explicar a teoria, mas o comportamento do níquel cromo, que é uma liga, 0,51. Aí eu consigo comparar, perdão, 0,51 é essa daqui, ó. Aí eu consigo comparar com o ferro que tem o mesmo diâmetro. Então eu consigo pegar materiais totalmente diferentes, ferro puro de níquel, de uma liga com níquel cromo com o mesmo diâmetro, para ver se eletricamente há alguma diferença entre os dois fios, tá certo? Condutores de eletricidade aí. E ainda há a possibilidade de, dentro do níquel cromo, eu comparar o níquel cromo, por exemplo, 0,36 com o 0,72, que é o dobro do diâmetro. Será que se eu dobrar o diâmetro, isso muda alguma coisa? Né? Então, é, tem como a gente proporcionar várias possibilidades, tem várias possibilidades de experimento aqui. Além de fazer isso, tá? Eu ainda posso variar o comprimento, né? A gente chama de harpa porque parece uma harpazinha, né? Então você pegar, por exemplo, o de cima, que é o níquel cromo 036. É esse cara de cima. Então se eu ligar a corrente elétrica aqui nesse primeiro pino, ela vai transitar por esse pino aqui de cima, passar por todos eles. Olha a quantidade de espaço que ela consegue percorrer aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco comprimentos desse aqui. Então, eu não tenho, só se eu medir, literalmente, tá? O equipamento não foi calibrado com essa, nem há necessidade, porque quando a corrente elétrica passa, né, ele aquece, já virou termodinâmica, né? Aí ele dilata um pouquinho, então a gente não tem esse valor exato aqui não, nem é objetivo. Mas assim, para fazer uma apresentação qualitativa, né, sem ter que apresentar um valor muito preciso, a gente pode ainda, além de ligar a eletricidade no primeiro pino e no último, né, eu ainda posso ficar reduzindo. São cinco partes, ó, né? Do 3, 4, 5. Então, se eu pular para cá, reduzir 20% do comprimento. Se eu pular para cá, mais 20%, 40%, estou com 60% só do comprimento. Pular aqui para cima, já reduzi 60%, né? Estou só com 40%, que é só essas duas partes. Então dá para reduzir demais. Dá para pular de 100% para 20%, reduzindo 5 vezes para ver o que acontece. Qual que é a influência do comprimento, né, em função da eletricidade que está percorrendo. Então tem várias possibilidades, tá? Por isso que esse vídeo do experimento aqui não consegue não consegue cobrir todo o relatório, todo o roteiro, perdão, todo o roteiro, tá? Então acaba sendo insuficiente para o roteiro, beleza? Então ele acaba sendo insuficiente para o roteiro. Ou seja, o roteiro está bem mais extenso, deixa eu abrir ele aqui rapidinho, está bem mais extenso, né? Tá perguntando muita coisa aqui, tá? Inclusive, por isso que eu vou adaptar. O experimento aborda essa primeira tabela, eu vou explicar com calma, tá? É só para dar um panorama geral. Essa primeira tabela, alguns não passo por todos os pontos, mas passo por alguns.
Então, eu vou pontuar quais são esses pontos lá, tá? Para você ir atrás, né? Sei lá, observar, ver como é que foi feito, como é que foi extraído esses pontos. Não vão ser todos esses, não foram extraídos todos esses aqui, tá? Vou manter as perguntas, obviamente, vou manter os gráficos. Essa mudança, opa, aqui é o níquel cromo 0,36 e aqui embaixo o roteiro sugere, né, pede, né, que troque o 0,36 pelo ferro 51. Aí eu falo e comento sobre o ferro 51. Então até aqui tá ótimo, tá contemplado pelo experimento, pelo vídeo, pela aula experimental, ok? Até aqui tá ótimo, tá? É, e aí, só que aí ele pede para fazer a mesma coisa com o níquel cromo 51. Então ele sai do 36, passa para o ferro, ótimo. Até mesmo eu vou discutir isso agora na teoria. Analisar se os materiais são totalmente diferentes, se eles são ômicos ou não, o que seria ser ômico, né? E depois ele pede para você trocar de novo. A partir desse item 2 aqui, ó, não foi feito é, no experimento presencial, tá? Mas tem uma coisa que não tem aqui que foi feito lá, que eu vou substituir e vou adaptar e vou colocar aqui. Duas, inclusive. A primeira delas é não passar aqui, o roteiro não passa pelo níquel cromo 72, que eu acho interessante, por quê? Porque eu dobrei o diâmetro e quero saber o que vai acontecer, tá? Então eu vou substituir essa troca do níquel cromo 51 pelo níquel cromo 72, beleza? E peguei alguns pontos lá, dois, três pontos só, e eu vou adaptar essa tabela aqui para contemplar só esses dois, três pontos que eu falei lá, tá? Então, vai ficar, na verdade, conceitualmente, vai ficar até mais didático, tá? Ele vai explorar o níquel cromo 36, ele vai comparar o níquel cromo com o ferro e depois ele vai voltar no níquel cromo 36 e comparar ele com 72, que é o dobro, para ver o que é que acontece. Então, explora bastante, tá certo? E na aula de hoje eu vou responder essas perguntinhas aqui, ó, de certa forma, né? O que é ser ômico, o que é, né, resistência elétrica depende do que, tá certo? Como que seriam esses gráficos? Observe que tem algumas tabelas, tá? Que pede para você, eu vou especificar a voltagem, vocês vão ler lá para mim qual foi a corrente correspondente àquela voltagem e vão calcular para mim a resistência e a potência e responder essas perguntinhas aqui. Tranquilos? Eu não vou nem perguntar, se tiver dúvida, por favor, fale. Mas eu quero falar sobre a teoria e começar a fazer alguns cálculos. Aí sim, eu tendo dúvida, a gente vai poder voltar numa boa aí, tá? Bem, deixa eu desabilitar isso aqui, senão eu apago a disciplina toda sem querer. Então tá aí, galera. Mostrei mais ou menos o roteiro, vamos pra prática, tá certo? Até aí tudo bem, né? Olha só, o conteúdo que eu vou falar aqui rapidamente, que eu vou abordar no experimento virtual, né? No experimento virtual é justamente sobre corrente elétrica, tá certo? É muito amplo, tá? Eu vou tentar eu vou me restringir aos cálculos, né? Que a gente vai ter que comprovar lá na parte prática, tá certo? Bem, primeira coisa, tá? Eu vou conceituar o que é corrente elétrica, beleza? Porque eu vou falar o tempo todo de resistência, de voltagem, é, de voltagem, né, de corrente elétrica, é, campo nem tanto, potencial nem tanto, que eu já falei no experimento anterior, e eu tenho que estar familiarizado com esses pontos, tá certo? Com esses pontos aí, tudo bem? No mais, está tudo tranquilo. Primeiro, eu quero entender o que é corrente elétrica, tá certo? O que é corrente elétrica? Então, eu vou considerar que nos metais que eu utilizo para condução de corrente elétrica, eu já tenho os meus portadores de energia, que eu chamo, que são meus elétrons livres, né?
Eles são totalmente desordenados lá. Eu só preciso organizá-los e dar uma direção para eles, tá certo? Dar uma direção para eles. O que, que eu faço para dar uma direção a eles? Eu exerço em cada um uma força, tá certo? Em cada um deles eu vou lá e exerço uma força, tá certo? E ao fazer isso, eu organizo eles, tá? Só que o que, que eu faço para exercer sobre eles uma força? Bem, primeira coisa, eu sofro força gravitacional porque eu estou inserido num campo, lembra que eu falei sobre isso? Num campo gravitacional, tá certo? Num campo gravitacional, né? Graças eu estou inserido num campo gravitacional, então, opa, estou inserido num campo gravitacional, então eu sofro a ação da força peso, né? Então qualquer objeto que está inserido nessa, qualquer massa, né, que está inserido nesse campo magnético aí, nesse campo gravitacional, perdão, vai sofrer a ação de uma força vertical apontando uma força elétrica, né, apontando para o centro da Terra, que é a força peso, na verdade. Isso eu já falei na última aula, não vou cansá-los repetindo isso. Beleza? Essa daqui é a força peso, porque nessa região aqui existe um campo gravitacional apontado para baixo. Eu preciso organizar isso aqui, né? E para organizar isso aqui eu também preciso de um campo falando para onde que essa força vai atuar. Então, esse campo que eu fiz uma analogia com o gravitacional é o campo elétrico. Então, eu coloco um campo gravitacional, eu coloco um campo elétrico aqui. Como eu faço isso? Bem, para movimentar elétron é fácil, né? Basta eu criar a seguinte situação. Encher isso aqui, já que está meio vermelho, vou colocar próton azul. Basta eu encher isso aqui de criar uma diferença de energia, né? Criar um acúmulo aqui, uma diferença de potencial, um acúmulo de cargas aqui. No caso, eu vou extrair os elétrons dessa região aqui para que ela fique positiva. E do lado de cá, eu vou criar um diferencial negativo. Vou encher de elétrons aqui. Então, eu criei uma diferença de potencial. Na verdade, eu criei um polo positivo, como se fosse começar a falar da minha bateria, né? Criei um polo positivo e criei um polo negativo. Graças a essa diferença de energia, essa diferença de potencial, né? Vou falar de uma pilha comum, é como se fosse uma pilhazinha comum mesmo. Aqui seria 1,5 volts e aqui seria 0 volts. Então, graças a essa diferença de energia que meus elétrons vão movimentar. Coloquei de propósito os prótons aqui para mostrar que a força que eles vão sofrer na direção dos prótons. A analogia que eu fiz aqui, não finalizei, né? A força elétrica, só para lembrá-los aí da última aula, no lugar de massa, eu coloco a carga e no lugar do G, que é o campo gravitacional, eu ponho o campo elétrico. É esse tipo de cópia que eu faço aqui, tá? Um plágiozinho aí, né? Então, quando a carga é negativa, né? Vou até destacar aqui, quando a carga é negativa, né? No lugar da carga, eu coloquei só o sinalzinho dela aqui, tá? Quando a carga é negativa, vou até colocar de azul para você ver aqui que é o campo. O meu campo elétrico é contrária à força, né? O campo elétrico é contrário à força. Aqui não, né? No campo gravitacional não. Porque massa, né? Obviamente massa não tem sinal, então a grandeza força e grandeza campo aqui tem a mesma direção e sentido. Mas aqui pode ter sentidos contrários. A direção é a mesma, mas sentidos contrários. No caso de elétrons, eles sempre sofrem uma força, observe, contrária ao campo. Então o campo elétrico, na verdade, está saindo do polo positivo para o polo negativo, mas os elétrons estão sofrendo uma força contrária a esse campo elétrico aqui. Por quê? Lembrando a minha analogia feita aí na última aula. Tá? Então, se eu organizo isso aqui com um campo elétrico, automaticamente todo mundo começa a sofrer a ação de uma força. Tá? Aí todo mundo vai se organizar porque vai sofrer a ação de uma força contrária ao campo.
beleza? Que vai até coincidir com a velocidade, mas eu vou organizar todo mundo assim, fazendo força, a força, literalmente a força, eu vou organizar todo mundo aqui. Então eu preciso dessa diferença de energia para que esses portadores de energia elétrica aqui comecem a andar, né? Lembra aí que vamos começar a misturar esses conceitos todos aqui, né? Lembrem que, beleza, vamos tentar. Lembrem que trabalho, o conceito de trabalho é importante. O que é trabalho? É força, né? Como que se trabalha do ponto de vista da física? Mas depende do contexto. Se eu estiver falando de uma cadeira, a força que eu faço e desloco essa cadeira é um trabalho. Porque eu tive que transferir para aquela cadeira uma energia, certo? No caso desses elétrons não é diferente. Eu tenho que transmitir para esses elétrons, através da força, a energia. Especificamente a energia elétrica. Então o trabalho aqui também eu vou adaptar, lógico, mas ele é uma espécie de força vezes deslocamento. Então, quando eu falo de trabalho aqui, eu estou falando de variação de energia. Eu, graças a essa diferença de potencial, eu dei energia para esses elétrons para eles levarem isso para minha casa, tá certo? Bem, e potencial é muito conceito, mas eu vou organizar isso. Potencial, né, essa voltagem 110 da tomada, 220 da tomada, ele é esse trabalho e essa variação de energia, né? É isso que é a variação de energia. Para transportar cada uma dessas cargas. Aqui são elétrons, né? Mas vamos pensar que são cargas, carguinhas aqui. Ele tem carga, né? De 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Mas vamos imaginar que essa voltagem, esse 110 ou 220 volts, ele nada mais é do que uma energia para transportar cada elétron, tá? Então é uma variação de energia por carga, beleza? Então deixa eu organizar, aproveitar, eu sei que eu vou precisar mais desse conceito lá no circuito elétrico, tá? Mas eu não quero dar margem para dúvida nenhuma aqui, tá? Então, deixa eu organizar melhor alguns conceitos que eu acho importantes demais, né? Lógico que eu acho tudo importante de física, né? Vocês estão me ouvindo direitinho, né? Bem, eu acabei de falar o quê? Que existe uma força que atua sobre uma carga, porque naquele espaço, naquela região em que ela se encontra, existe um campo, existe uma influência, certo? Certo. Então, imagina o seu elétronzinho aqui. Esse elétron que está sofrendo a ação de uma força, tá certo? Que é uma força contrária ao campo, né? Informação importante, tá aí. Esse elétron, ele tem uma carga muito pequena, 1,6, opa, 1 menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então você imagina já o que quantos elétrons um coulomb não tem, né? Se um elétron tem 10 a menos 19, então um coulomb tem bilhões e bilhões e trilhões e trilhões de elétrons. É uma unidade, o coulomb é uma unidade gigante, gigante. É uma analogia com o número de mols lá da química, né? Ele é gigante, tá? Então, beleza, eu faço força sobre alguém que tem uma carga, porque ele está sob a influência de alguém, tá? É, quem fez esse campo? Alguém estabeleceu uma diferença de energia aqui. Alguém chegou aqui, tá? E estabeleceu uma diferença de energia. Como assim? Alguém criou um polo do lado de cá. Deixa eu colocar aqui, já que o elétron está vindo para cá. Alguém colocou um polo aqui, digamos assim. Um polo. Estou errando o local aqui. Isso. Um polo com certa quantidade de carga aqui. E colocou um polo do outro lado. Certo? Então tá aí. Alguém fez isso aí. Alguém
colocou um fio, tá? Um fio ligado aqui e alguém colocou outro fio ligado do lado de cá. Só que aqui ele extraiu os elétrons, deixando uma carência em elétrons, né, para a gente tomar cuidado aí. E do outro lado, em contrapartida, ele tirou aqueles elétrons de lá e mandou para cá, criando um excesso de cargas aqui. Então ele criou essa diferença de energia. Aí eu ainda dei o exemplo que se fosse uma pilhazinha, né, vou até vou economizar energia não, 9 volts. Né, aqui seria o potencial de maior energia, os 9 volts, e aqui seria 0 volts. Beleza? De vez em quando vocês me falam ok, vamos saber que está tudo bem, que a internet não caiu, eu estou aqui sozinho. Beleza? Então, Ok. valeu, obrigadão. Então tá aqui. Grosseiramente, eu vou mostrar isso depois de forma mais bacana, né? Só que no simulado. No simulador, perdão. Então, eu estabeleci essa diferença de energia. Ótimo. Essa diferença, essa voltagem que eu falo o tempo todo, ou na minha tomada, né? Ela é o quê? Bem, deixa eu começar numa sequência correta. O que eu faço para transportar esse elétron de um lugar para o outro? Bem, a mesma coisa que eu faço para transportar qualquer coisa na minha vida. Eu preciso fazer força. E essa força, né, tem que ter deslocado esse objeto, no caso aqui o elétron, né? Então, trabalho, né, é uma força que atua a uma certa distância aí, né, com o objetivo de deslocar. Ótimo. Trabalho é uma variação de energia. O que é voltagem, né, que é potencial elétrico, conteúdo do último experimento, do primeiro, né? Ele é trabalho, que é energia, sobre carga. Ou seja, eu gosto de colocar dessa forma porque vai ficando mais claro. Então, aqueles 9 volts que eu falei é voltagem, é isso aqui. É isso aí. Ótimo. Então tá. Então você tá querendo me dizer que 9 volts significa 9. Opa, não ficou parecendo 9. 9 joules, que é a unidade de energia, joules, por coulomb. Ou seja, para cada carga que você está tentando levar do maior potencial, né, do potencial positivo, para o menor potencial, de menor energia, né, o zero aqui, você está gastando 9 joules para cada um coulomb transportado? Sim, é isso que eu estou falando. E é isso que significa os 9 volts. Beleza? Então tá. O que significa potência elétrica? Potência elétrica significa o trabalho, ou seja, que eu consumo com o tempo. Porque se eu for ficar aqui fornecendo 9 joules para cada coulomb, ficar transitando aqui, eu vou gastar um tempo danado aqui. Então essa variação de energia e energia elétrica por tempo. Isso que é uma potência, tá certo? Então deixa eu pegar um exemplo de potência, deixa eu ver aqui. Eu não vou calcular a potência de um elétronzinho, que vai dar um valor muito pequeno. Coitado. Então se eu for pensar em uma potência, não vou colocar 9 para não induzir ao erro, uma potência de 100 watts, que seja, 100 watts, 90, só para dar um número redondo aqui, de 90 watts, que é a unidade, né, de potência, significa o quê? Bem, de acordo com o conceito de potência aqui, significa que são 990, perdão, joules de energia que eu forneço por segundo. Então, olha o que é potência, a energia que eu forneço por segundo. Tá. Dependendo da sua tomada, dependendo da sua bateria, como que você utiliza essa energia aqui? Né? Como é que essa energia é utilizada? Você faz assim, ah, cara, eu estou pegando 90 joules, perdão, 9 joules para cada coulomb. Se por segundo você me fornecer 90, bacana, eu vou conseguir dar energia para 10 coulombs. Né? Para cada um eu vou dar 9 coulombs para ele vazar no mundo aí, sair distribuindo essa energia. Então eu conseguiria distribuir esses 90 joules por segundo, que é o meu conceito de potência,
né? Por segundo eu conseguiria alimentar 10 coulombs, tá? 10 coulombs. Esse é o meu conceito de potência. É importante porque se não chega no circuito, potência elétrica, tem potência fornecida, tem potência dissipada, tem potência consumida, tem potência gerada. Então é bom você ter o conceito bem claro na mente para não confundir lá na frente, beleza? E a voltagem, a tensão, que poderia ser. Tá, tudo bem que eu estou falando de potencial. Lá, essa forma é lá do potencial, quando a carga está até parada. Eu estou tentando fazer uma transição, que é o objetivo desse experimento, uma transição entre cargas paradas, eletrostática, e partículas, né, elétrons em movimento, eletrodinâmica. Então estou tentando pegar elétrons parados com elétrons em movimento. Estou tentando fazer um elo aí entre as cargas paradas e as cargas em movimento, beleza? Então os conceitos aí estão começando a ficar mais claros. Então, quando eu falo de potência de 90 watts, alguém forneceu 90 joules. Mas como que eu vou te fornecer 50 joules, né? Eu preciso de alguém para levar essa energia para você. Quem que eu vou fazer? Quem eu vou utilizar? Elétrons, né? Coulombs. Então, significa que para cada um coulomb ele sairia daqui com nove joules. Beleza? Então, eu volto naquela questão minha da tomada, né? Deixa eu voltar aqui, que eu gosto de falar sempre. Se eu tenho uma bateria e eu vou fazer associação de bateria, eu vou pegar uma única bateria lá no simulador de 9 volts e vou pegar uma bateria de 18, que é o dobro. Vou pegar duas baterias em determinado momento, que aí é bom que a gente percebe o que eu vou mudar lá, né? Eu vou fazer referência aqui. Se eu tenho uma bateria, se eu utilizo lá uma bateria com 9 volts, uma única pilha, por exemplo, isso significa que 9 volts, que eu tô cada um coulomb, vamos colocar nessa ordem aqui, né, porque aí dá a ideia de uma quantidade de carga, irá conseguir transportar para mim 9 joules, beleza? Mas se eu utilizar duas baterias, né, como se fosse uma tomada com o dobro de energia, como no caso da tomada 110 e 220, fazendo a analogia aí, se eu usar duas pilhas no lugar, né, o dobro da voltagem, o que eu estou propondo? Que agora o meu coulomb, porque são 18 joules por coulomb, o meu coulomb agora vai transportar mais energia. Ele vai conseguir transportar o dobro de energia, certo? Ele vai conseguir transportar o dobro de energia, tá certo? Então, se aqui em cima eu precisaria de 10 coulombs para transportar essa potência toda, né? Vamos colocar até um adeno aqui, uma observação aqui. Aqui eu precisaria de 10 coulombs, certo? E aqui embaixo eu não preciso de tudo isso. Eu preciso de apenas 5 coulombs para conseguir transportar metade dos elétrons, para conseguir transportar a mesma energia. Olha a eficiência de usar duas, né? Né? Pilha é caro, né? Olha qual que é a eficiência de utilizar um potencial, uma diferença de potencial, né? No caso da tomada, que seja o dobro, né? Então, eu vou conseguir eu vou ter uma corrente, lá no final eu vou chegar no conceito de corrente elétrica, é isso que eu quero, né? Então, eu tenho aqui em cima um trânsito meio congestionado, que são 10 coulombs transitando aí para levar esses 90 joules para o meu aparelho, sei lá, algum aparelho aí que tem uma potência de 90 watts, né? Não me recordo agora. E se eu usar uma tomada 18 volts, ou pilhas, ou baterias 18 volts, eu vou ter um congestionamento menor, um trânsito menor de cargas. Vou ter a metade de elétrons transitando, certo? A probabilidade de perder energia ao longo de um tráfego, de um trânsito
de 10 coulombs é bem maior. Aqui eu tenho alguns bilhões de elétrons a mais. Lembra que cada coulomb, cada elétron tem 10 a menos 19. Então imagina um coulomb. São bilhões de elétrons. Então aqui eu tenho o dobro de elétrons. Vai ter uma possibilidade de uma perda maior de energia usando-se, utilizando-se uma bateria ou uma pilha ou uma tomada de voltagem inferior. Uma tomada que é capaz de entregar mais energia para cada coulomb, eu não preciso de tantos coulombs assim. Então eu tenho um tráfego mais tranquilo, eu tenho menores perdas ao longo da entrega dessa energia. Beleza? Tranquilos? Posso avançar? Que eu falei conceitos importantes aí. Que aí eu chego na tal da corrente elétrica. Corrente elétrica. Eu estou falando, eu já de certa forma eu estou falando disso aqui. Eu estou falando em transportar carga, transportar energia, perdão, né? Eu estou falando em transportar energia, né? Eu estou falando em transporte de energia, até coloquei os elétronzinhos aqui, né? Então vem a necessidade de falar de corrente elétrica, né? Então, se eu estou falando em levar, eu preciso de coulombs para levar energia para sua casa. Então, o que seria corrente elétrica representada pela letra I? É uma certa quantidade de carga, né? Ou seja, uma certa quantidade de coulombs, uma certa quantidade de elétrons que eu transporto por tempo. Lembra de potência? Por tempo. Então, eu estou, de certa forma, né, medindo. É como se eu tivesse parado aqui, olhando para essa diferença de energia, para essa diferença de polos aqui, ó, e ficasse aqui contando quantos elétrons estão passando ali. É isso que seria corrente elétrica, tá certo? Isso que seria corrente elétrica, beleza? Então isso que seria corrente elétrica, tá? Que eu sei que o sentido real, né, verdadeiro da corrente elétrica, dos elétrons, perdão, é sair de onde eles estão, lógico, né? Então, esse aqui seria o sentido de propagação de elétrons em qualquer fio, certo? Esse aqui seria o sentido. Mas lembra que eu comentei que, como esse negócio de transferir de um corpo para o outro fluido, eles acreditavam que era fluido, né? Hoje a gente sabe que são cargas, são elétrons, é uma coisa tão antiga, bem anterior a esse conceito moderno de modelo atômico, e começou a tratar como se fosse algo positivo que transitasse pelos meios materiais, os meios condutores de eletricidade. Mas quando percebeu que não era nada positivo, pelo contrário, o que é positivo fica preso no núcleo, né? E o que de fato consegue movimentar são elétrons livres, né? Percebeu-se que não faz a menor diferença se esse coulomb está chegando pela esquerda e te dando 9 joules, ou você está chegando pela direita e te dando 9 joules. O importante é que o objetivo era atingido da mesma forma. Que mudar isso não mudava nada, na verdade. Então, para que mudar anos e anos de história? Então, convencionou-se que o sentido da corrente elétrica, o Izinho, é saindo do polo de maior energia, que é do polo positivo, eu sei que não é, como se a corrente elétrica fosse formada por cargas positivas, mas eu sei que não é, tá? Corrente elétrica, como se ela fosse formada por cargas positivas. Tudo bem, galera? Pode prosseguir com a teoria aí? Pode prosseguir. Então, é ótimo. Valeu, obrigadão. Então, vamos lá. Então, imagina que como se aqui eu estivesse dentro da bateria, né? Agora, o que sai da bateria, bem, se você quer pensar, nossa, eu falei corrente elétrica e escrevi corrente elétrons, perdão.
Então, quando eu estou do lado de fora da corrente, se eu estou falando de corrente do sentido convencional, do sentido da corrente elétrica, eu considero que está saindo do polo positivo. Agora, se você me perguntar, mas qual que é o sentido real das partículas, das cargas, dos elétrons, dos portadores de energia, do jeito que você achar melhor, qual é o real sentido deles aí? Saindo de onde eles estão, saindo do polo negativo. Beleza? Saindo do polo negativo. Então, esse aqui é o sentido dos elétrons. Mas o importante é que a energia vai chegar lá. E ela vai chegar. Independente se ela está saindo da esquerda ou se ela está saindo da direita. Então, esse é o meu conceito de corrente elétrica. É um número. Porque, se você for olhar, o que é carga? É um número de elétrons que está movimentando ao longo do tempo. É isso que é corrente elétrica. Certo? Voltagem. Essa voltagem, gente, que eu vou chamar a atenção aqui, ela eu sei que ela é potencial, tá? Se quiser me corrigir aí, eu sei que ela é potencial. Eu sei que essa fórmula é usada para cargas estacionárias, mas esse conceito é fundamental, tá? O conceito que eu vou usar aqui para falar de potencial ou a fórmula para chegar até essa voltagem é um pouco diferente disso aqui. Só que antes de chegar na fórmula que eu vou usar para corrente elétrica, tá? Antes de chegar no potencial que eu vou utilizar, a voltagem que eu vou utilizar junto com a corrente, eu tenho que falar de resistência. Como assim? Lembra que eu falei que é mais fácil o trânsito aqui, ó, de 5 coulombs do que 10? Pois é, está transitando aonde? Está transitando ao longo de um fio de cobre, né? Está transitando ao longo de um fio de cobre, tá certo? Está transitando ao longo de um fio de cobre, vamos fazer assim bonitinho. Então, está transitando ao longo de um fio de cobre. Então, o que pode influenciar esses elétrons ao, ao deslocar aqui, ó, dentro de um fio de cobre? Né? O que poderia influenciar aí, atrapalhar ou facilitar esse deslocamento aqui dentro? Né? Eu gosto de pensar em elétrons aqui, em carga, em corrente elétrica, e fazer uma analogia do meu fio de cobre com cano, né? Como se eu estivesse pensando em vazão de água. Então isso aqui é como se fosse meu fio, tá? De cobre, tá certo? Então é como se fosse meu fio de cobre. E aí eu gosto de pensar quais seriam as características, né, fatores, propriedades desse fio de cobre que influenciaria no trânsito desses elétrons, ou seja, consequentemente, influenciaria na corrente elétrica, né? E naturalmente, se influencia na corrente elétrica, obviamente que vai influenciar em outras grandezas como a voltagem, tá certo? Consequentemente, a potência. Então, tá faltando alguma coisa aí, tá? E esse alguma coisa é qual é a resistência que esse fio de cobre pode oferecer à passagem de elétrons ou não, tá? Essa resistência que eu vou discutir agora, beleza? Mas antes eu preciso saber se está tudo tranquilo, tudo fluindo aí bem. Para isso eu preciso falar da lei de Ohms. Para mim aí tem alguns recursos aqui para isso, tá? Essa daqui é a segunda lei de Ohm e essa daqui é a primeira lei de Ohm. Então eu preciso passar por elas primeiro para depois ter uma noção, né, de circuito elétrico, que eu sei que é o próximo experimento, tá? Que vai aprofundar nisso aqui, né? Então é só uma noção. Aqui eu tenho um outro circuitozinho e aqui é a plataforma. Então vamos lá. Primeira coisa, eu preciso construir o fio de cobre que eu vou utilizar num circuito elétrico. Ó o simulador servindo para alguma coisa aí. Né? Eu quero montar um circuito simples, né? Eu já mostrei esse recurso aqui para vocês ou não?
tá? Esse circuitozinho aqui é o PET, tá? Ele é o seguinte, eu tenho algumas coisas disponíveis aqui, alguns fios. Interessante é que ele já vem com os elétronzinhos bonitinhos lá representando, ó. Bateria, lâmpada, resistência, interruptor, medidor de tensão, medidor de corrente, sentido de elétrons, sentido convencional, se eu quiser aqui. Convencional seria o que? Saindo do polo positivo. Elétron seria saindo do negativo. Eu posso mexer na resistência do fio e da bateria. Lógico que antes eu vou vir aqui entender o que é resistência primeiro. Não vou mexer nisso aqui antes não. Mas o que eu estou tentando fazer? Antes de montar um circuito elétrico, tá? Que seria o quê? Isso aqui, ó, botar uma lâmpadazinha aqui, sei lá, ligar duas lâmpadas aqui. Vou ligar duas lâmpadas em série. Depois eu vou falar o que, que é isso. Vou ligar duas lâmpadas aqui, ó, na sequência. Ah, o circuito que você mostrou era outro, Ah, professor, tá. outro simulado. Ótimo. Esse aqui é um deles. Tem vários, tá? Esse aqui é um deles. Ah, tá. Eu devo ter mostrado um que dá pra salvar, inclusive, que a gente faz. Esse aqui não dá, não. Então, coloquei aqui duas lâmpadazinhas, né? E vou colocando o fio aí. Esse aqui é o fio de cobre com os elétrons aí, ó. Todo mundo parado, bonitinho. Eletrostática, né? Aí eu ponho aqui, por exemplo, uma... Bem, o que eu preciso? Eu vou colocar uma chave, né? Um interruptor aqui. Senão, eu preciso de bateria. Vou botar uma bateriazinha aqui. Vou colocar uma por enquanto. E pronto. E fio de cobre até fechar o circuito. Então, fechei o circuito aqui. Circuito simples. Simples que eu falo assim. Poderia ser mais, né? Tem uma lâmpada só. Tem duas lâmpadas, uma chave, uma bateria, só uma fonte para alimentação, lâmpadas e fios. Bem, se eu medir a tensão, ou seja, a energia que essa pilha pode fornecer, eu vou chegar à conclusão que ela pode fornecer, porque não está ligada ainda, 9 volts. Beleza? Então tá aí. Há uma coisa que eu não coloquei aqui, mas eu posso colocar. Alguma coisa para medir a quantidade de elétrons que vai passar aqui, né? Já que eu comecei a falar, opa, não, isso aqui não. Uma coisa que para medir a quantidade de elétrons, que inclusive eu preciso nesse experimento, que é o amperímetro. Então tá aí. Ele vai medir a quantidade, é como se fosse um relógio da Copasa, né? O da Copanor aqui, que está aqui medindo a quantidade de elétrons que estão passando por aqui, como se fosse grosseiramente, tá? Isso aí. Então ele está aqui medindo a quantidade de elétrons que passa por ele. Então eu tenho agora um medidor de corrente, eu tenho uma fonte de corrente elétrica, uma fonte de energia, tenho um interruptor e tenho duas lâmpadas. Já que eu preciso dessas informações, então deixa eu te falar, tem duas características essenciais e fundamentais nesses dois aparelhos aqui, tá? Esse aqui ele quer medir os elétrons, já que eu estou falando de resistência. Ele precisa medir a quantidade de elétrons que passa por ele. Então vocês concordam comigo, gente? Se ele quer medir a quantidade de elétrons, ele tem que ficar no meio do caminho. Esse aqui não, fica do lado de fora. Ele tem que ficar no meio do caminho e ele não pode oferecer nenhuma resistência para o elétron passar. Então, se qualquer outra coisa que oferece resistência, ele não pode oferecer nenhuma. A resistência que ele oferece tem que tender a zero. Né? Zero, zero é difícil, né? Mas tem que tender a zero. Para que ele não interfira no que ele está medindo. Imagina que o meu relógio da Copa Nossa ele interferisse na quantidade de água que está entrando na minha casa, a Copa Nova vai perder dinheiro, né? Vai deixar de ganhar, perdão. Então, beleza. Agora, em contrapartida, esse cara quer medir a quantidade de partículas, de carga que está passando aqui. E esse cara que está querendo medir tensão, voltagem, o que mais tenha nome, diferença de potencial, né? Volts. Esse cara está querendo medir energia. Se ele está querendo medir energia, é como se ele fizesse o seguinte: se eu ficar, por exemplo, aqui, ó, ficar aqui
Não, pode ser até aqui e aqui. Até leu já, ó, zero. Mas eu sei que não está ligado aqui. Eu vou ligar. Eu vou ligar e ele vai continuar medindo zero. Tá? Ele está fazendo o quê? Ele está olhando a energia que esse elétron tem e comparando com a que esse aqui tem. É como se ele tivesse o seguinte: o elétron saiu, passou nesse primeiro pino, ele mediu energia. Chegou aqui, passou pelo segundo pino, ele mediu energia. Mas ele perdeu energia nesse caminho aqui? Não. Esse trajeto aqui, esse deslocamento aqui, eu não considero perdas de energia, não. Eu considero perdas de energia quando ele passa por alguém que a transforma em alguma coisa. Então, se passar na lâmpada, vai transformar em energia luminosa. Então, lá ele vai perder energia. Ao longo do trajeto, ele não vai perder energia. Eu vou considerar assim. Lógico que eu sei que é uma aproximação grosseira, porque um dos maiores desafios no transporte de energia de uma hidrelétrica até a sua casa é justamente essa distância absurda aí, a perdas de energia. Inclusive, né? Por isso que a CEMIG, eu podia até ter falado isso aqui, por isso que a CEMIG, ela transporta, deixa eu só escrever o número aqui, que é um número tão grande, transporta energia em torno de 300 mil volts, dependendo da rede, tá? Isso aqui agora fugiu um pouquinho. Então, como se fosse o quê? 300 mil joules de energia, opa, aqui, ó, como se fosse 300 mil joules de energia para cada coulomb. Então, o que a CEMIG está tentando fazer? Ela está tentando fazer isso, né? O que ela está tentando fazer? Transportar o máximo possível de energia em uma quantidade menor de coulombs para ela não ter perdas ao longo do trajeto. Então, ela faz isso, tá certo? Então, e também dentro da cidade, os transformadores servem para isso, né? Reduzir a voltagem. E não saberia citar agora de imediato algum exemplo mais comum, mas se tiver cerâmica de telha mesmo, tem equipamento que são 10 mil volts, se eu não me engano. Tem indústria, vamos falar de forma geral, para eu não cometer nenhum pecado aqui. Tem algumas indústrias que utilizam alguns equipamentos elétricos que precisam de voltagem absurda. Então a CEMIG costuma alimentar algumas indústrias com 10 mil volts. Então, na rede de alta tensão, dentro da cidade, tem essas voltagens altas também. Mas da usina para a E se eu estação. clicar nele? Oi? Da usina para a estação, né? Para subestação, né? Que a gente fala, geralmente a cidade tem, sai com uma voltagem tremenda. Então, 300 mil joules para cada coulomb, tá? Então, é para ter o quê? Muita energia e pouca carga, para ter poucas perdas ao longo do caminho, congestionamento, colisões, uma carga bater na outra, perder energia, aquecimento do fio, enfim. Tem uma série de coisas aí que eu posso evitar, né? Então, poderia ter comentado isso aí. Então, quando ele compara as energias aqui e aqui, ele vê que não tem nenhuma diferença de energia. Mas quando ele fizer isso na lâmpada, ele vai perceber que há uma diferença de energia, sim. Tá certo? Ele vai conseguir medir isso. Então, deixa eu colocar aqui, só para não atrapalhar. Então, quando eu ligar isso aqui, que é um circuito simples, essa bateria vai dar energia para os elétrons, né? Se os elétrons estão saindo dessa parte, dessa tarja preta aqui, ó, é porque aqui que é o polo positivo, negativo, perdão. E esse polo aqui, tá vendo? Da pilha é o positivo. Então os elétrons saem daqui, passam lá, aqui está tendo perda de energia elétrica, conversão, tá? Nada se perde, tudo se cria, né? Transformação de energia elétrica em luminosa. Então, se eu medir a energia do elétron antes e depois, dá diferença. Aquela lâmpada ali, ó, o elétron que está passando aqui, lá dentro, transformando a sua energia, a energia que ele está carregando, elétrica, em luminosa, beleza? Quando ele volta e passa nesse pino aqui de novo, eu vou lá e meço. Opa, teve uma variação de energia de 4,5, né? A outra, deixa eu não vou mudar. A outra lâmpada, a mesma coisa. Está tendo um consumo de energia de 4,5. As duas juntas 9, porque é o que está sendo disponibilizado para elas através da bateria. Então, esses 9 volts, esses 9 joules aqui por carga, eu estou fornecendo para esses 9 joules chegar aqui
4,5 vira luz aqui, os outros 4,5 vira luz do lado de cá. Então, essa é a forma mais simples da gente entender esses tantas e tantos conceitos de elétrica, tá? Então, o que o voltímetro faz, na verdade, é comparar um ponto com o outro. Então, como que ele faz para ele não interferir, não atrapalhar na medida? Ele não pode deixar nenhum elétron entrar dentro do circuito dele. Então, ele tem que, senão ele compromete a medição aqui. Em contrapartida, o amperímetro, quem mede corrente, tem que deixar 100% passar por ele. E o amperímetro não, ele tem o voltímetro tem que trabalhar como se fosse uma muralha. Não pode passar nenhum elétron dentro dele, tá? Senão ele não está medindo o valor real que está lá. Ok? Dúvidas é só me perguntar aí, hein? Então o voltímetro ele serve para isso. Um mede a quantidade de elétrons que está transitando e o outro, que é a tensão, mede na verdade a energia que esses elétrons estão deixando em cada um dos lugares. Então aqui está ficando 4,5 e aqui na outra está ficando 4,5. Né? As duas juntas estão consumindo 9 volts. Ô, professor, Oi. eu queria saber, por exemplo, se tivesse ou uma lâmpada a menos ou uma lâmpada a mais, como que ficaria aí essas medições? Ótima pergunta, ótima. Bem, eu tenho disponível, né, em termos de energia aqui, 9 volts. Beleza? Se eu tirar uma lâmpada dessa daqui, tá? Tem que tirar a lâmpada toda e ligar um fio no outro aqui, ó. Os meus 9 volts tá disponível, tá indo só para a lâmpada, só para essa lâmpada aqui, ó. Ah, eu percebi que até a Exatamente. luminosidade dela aí aumentou, Até a né? luminosidade dela aumentou. Se você perceber, a velocidade, a energia que os elétrons estão. Essa velocidade aqui é só para representar que agora eles estão com mais energia, né? Porque agora eles estão saindo com 9. Tá saindo com 9 que saía antes, mas só que o único objetivo dele é liberar energia aqui, ó. Então ele está tendo uma grande transformação de energia aqui, ó. Tá? Ó, deixa eu aproveitar e falar uma coisa rapidinha, não sei, que eu tive a impressão que talvez sua dúvida viesse daí também, ó. Se eu volto para a situação anterior, por que esse sistema aqui não serve para ser o da minha casa? Olha só. A corrente altera, né? Exatamente. Aqui eu estou com a corrente de 0,45 amperes, 9 volts, bonitinho saindo aqui, né? Quando eu vou lá e utilizo só uma lâmpada, a corrente dobra, né? A corrente dobra. E outra coisa, quem me garante que antes eu tinha 4,5, quem me garante que essa lâmpada não vai queimar? Porque agora ela está tendo 9 volts só para ela, entendeu? Então, é tudo bem que a energia, a lâmpada de LED é bivolt, né? Ela vai funcionar com 110 e com 220. Só que antes, né, um pouco antes do LED, né, um pouco antes do LED, que acontecia? Você comprava a lâmpada ou 110 ou 220. Então, ela só ia ter o melhor desempenho dela e o brilho, né, para o qual ela foi projetada se você ligasse ela na voltagem correta. Então aqueles valores que a gente utiliza lá, que a gente fala da lâmpada, são os valores nominais, né? Comprei uma lâmpada 110 de 200 watts. Ela tem que ser ligada na 210, senão ela vai queimar. Se você ligar ela na 220, ela vai acender rapidamente, imediatamente queimar, né? O contrário não, sua lâmpada vai ficar fraca, né? Como fica aqui, né? Digamos que ela fosse 220, tá lá, bonitinha funcionando. Você vem aqui e fala, não, vou colocar outra lâmpada aqui. Então ela vai ter que dividir a energia com outra lâmpada. Então diminui bastante o brilho. Então esse sistema aqui ele não serve para nossa casa, tá certo? Ele não serve. O sistema que serve para nossa casa é o seguinte: é um sistema independente. Põe uma lâmpada aqui, independente. Qualquer lugar que eu ligar aqui vai dar certo.
certo? Eu ligo uma lâmpada independente. Aí as duas têm o mesmo brilho, bonitinho, tá lá 1.8 lá, ótimo. Eu não vou entrar em detalhes, vamos deixar para a próxima aula. Tá lá tudo bonitinho, funcionando, olha só. Aí uma lâmpada queima, tá lá, 1.8, passando de corrente. Então, há uma coisa que eu poderia fazer aqui, ó, rapidinho. Se eu colocar um medidor de corrente para saber aqui, ó, para saber só o que está passando na de cima. Então, o total é 1.8 amperes, mas o que está passando só na de cima é 9. Ótimo. Então, as duas lâmpadas são idênticas. Está passando 0,9 na de cima, está passando 0,9 na de baixo. Tá passando um total de 1.8 e é isso aqui que meu relógio tá registrando. E é isso que eu vou pagar para a CEMIG. Uma lâmpada queimou ou eu apaguei uma lâmpada. Desliguei no interruptor uma lâmpada. O que aconteceu? Bem, ela obviamente parou de funcionar, mas em cima continuou com o mesmo brilho, passando a mesma corrente, só que agora eu vou pagar menos para a CEMIG porque o meu relógio vai registrar a energia necessária só para a lâmpada de cima. Já pensou se isso não alterasse, ela continuasse passando? Pensar, não, você desligou uma, moço, agora vai passar tudo para outra. Tinha 1.8, vai passar tudo para de cima. Bem, primeiro, que a CEMIG ia ficar feliz demais, porque independente das lâmpadas lá acesas ou não, você consumiria a mesma energia, o que seria absurdo. Segundo, que você queimaria a maioria a grande maioria, só se for um LED que vai aguentar, mas você ia queimar seu circuito elétrico todo, porque você dobraria a energia necessária, né, disponível para lá. Então, na verdade, o que acontece é o quê? Toda vez que eu reduzo algum dispositivo que está ligado na minha casa, né? Ou uma lâmpada queima, ou eu desligo uma lâmpada, ela não tem nada a ver com o resto da casa e ela não altera o consumo do outro equipamento, dos outros equipamentos, né? Então essa é a grande vantagem de se ligar os circuitos de forma independente, a gente chama de circuito paralelo, né? A grande vantagem é essa daí, certo? Agora, em contraparte, se eu uma desvantagem, já que eu cheguei até aqui, né? Uma desvantagem do circuito em série é o que? Se uma queimar, digamos que essa daqui queima, automaticamente ela interrompe a passagem de corrente. Então você teria que saber qual que queimou de fato, não sei. Né? Porque se uma queima, ela interrompe a passagem de corrente e nenhuma delas funciona, nenhuma que está ligada uma do lado da outra. Então essa seria a grande desvantagem de circuitos em série, né, que a gente fala. Né? Que se uma queimar, eu vou ter que descobrir qual que é. Beleza? Tranquilos? Acabei me adiantando Tranquilo. aqui no próximo experimento. Bem, acabei avançando vocês aqui, então agora eu passo mais rápido aqui. Então eu vou ter que construir esse meu circuito, esse meu equipamento aqui, né? O meu fio de cobre ou até mesmo um equipamento em si. Então eu vou introduzir o conceito de resistência. Eu gosto de pensar nisso aqui como se eu estivesse construindo a minha resistência elétrica, tá? Eu acho que é muito conteúdo para pouco tempo, né? Qualquer coisa a gente divide também, né? E conclui o experimento na próxima aula, né? Então, o conceito de resistência elétrica, ela depende do quê? O que eu posso fazer que facilita ou dificulta a passagem de elétrons aqui, nesse material? Bem, uma coisa que eu posso fazer para dificultar a passagem é mexer no comprimento desse equipamento. Né? Quanto maior o comprimento, maiores são as chances de um elétron desse bater em algum lugar aqui, bater em alguém, em outro elétron, ou bater na parede do recipiente, bater em alguma coisa, num átomo no caso, né? Perdão, estava dando aula de gases. Bater aqui em alguma estrutura, que é átomo, o que eu mais tenho que é átomo. Um elétron bater num átomo é a mesma coisa que a bola de futebol bater no estádio, né? Proporcionalmente. Então, é, eu vou perder toda a energia que eu tenho, né? Então esse comprimento influenciaria muito, inclusive atrapalharia. Aí vem o perigo de você usar uma fiação, né, uma extensão muito longa, você está aumentando a resistência, né, está aumentando a resistência do fio.
Então está dificultando a passagem de elétrons, e dificultar a passagem de elétrons significa o quê? Dificultar a passagem deles significa fazer com que eles percam a energia deles ali. Então se eles perderem a energia deles ali, vai aquecer o fio. Uma coisa que você facilitaria muito a passagem deles é aumentando o diâmetro. Pensa numa coisa cara, é fio de cobre. Ainda mais quando você aumenta o diâmetro aqui, né? Então, se você aumentar o diâmetro, você está aumentando a vazão aqui, está reduzindo a resistência, está facilitando a passagem deles, né? O risco de um acidente, de um curto-circuito, de um aquecimento, você vai reduzir também, né? Então, essa área, se você diminuir, você torna a resistência gigante, né? Então, você não deve economizar nisso aí, né? E outra coisa, eu mexi só nas dimensões, né? Nas dimensões do fio. E a resistividade? Resistividade é o material que eu utilizo. O ideal seria ouro, né? Não haja dinheiro, né? A resistividade dele é menor, ele consegue, ele diminui, né? A resistividade é menor, ele facilita a passagem de elétrons, né? Ele reduz a resistência. O cobre seria um meio termo. Não é que o cobre é o melhor, é um meio termo entre o que a gente pode pagar, né, e o que funciona bem. Então, na verdade, tem outros materiais com a resistividade melhor do que a do cobre, mas em termos olha que está caríssimo, né? Mas em termos de custo-benefício entre os metais seria o melhor metal. Você tem outros mais baratos, mas o problema também é a oxidação, né? O ferrugem do cobre, lógico que ele oxida, ele tem um óxido esverdeado, ele oxida, só que ele oxida bem menos, né? Não é como o ferro no caso, né? Então, é o melhor custo-benefício é isso. Então, eu diria que para construir um fio você precisa escolher o material, e quanto maior é a resistividade do material, maior é a resistência. Menor a resistividade, menor a resistência. Comprimento, se aumentar muito, eu vou perder elétrons aí, por isso que trazer energia de uma hidrelétrica é muito difícil, né? É, tem umas hidrelétricas que eu estou achando interessante, eles estão colocando painéis solares em cima do lago, porque eles utilizam a mesma rede que está transmitindo energia. Eu acho também que é um jeito de produzir uma energia do sol ali, jogar na rede para o que vai, né? Para dar compensar um pouco o que vai perder ao longo do caminho, né? Então, tá aí. Né? O comprimento é uma coisa que atrapalha a gente demais, tá vendo? Aumenta muito a resistência. Difícil trazer elétrons aqui para a cidade. E a questão da área encarece, né? Então tá aí. Tranquilos? Essa é a segunda lei né? A primeira coisa que você faz é construir o fio para conduzir a eletricidade, né? Mas essa daqui não é a primeira lei, é a segunda lei de Ohms. E essa daqui é a primeira, que fala da relação que eu iria discutir. Aquela voltagem que eu mostrei antes, gente, ela serve, esse experimento 2 e o 3 eles são muito entrelaçados. Infelizmente não dá para falar só sobre um conteúdo. Experimento 2 eu já uso voltímetro, uso amperímetro, então não tem como. E a relação que eu ofereço, que eu tenho para trabalhar com circuitos elétricos, é essa daqui, tá? Esse aqui está representando o fio como um todo, né? Lógico que está só um pedacinho que não é uma resistência. É como se eu tivesse dado um zoom no fio aqui, ó, nesse fio preto aqui, pra você entender o que está acontecendo com ele lá, tá? E aí eu coloquei três pilhazinhas convencionais aqui de 1,5 volts, tá? E nessas condições que vocês estão vendo aqui, tem uma corrente de 9 miliamperes, né? 9 vezes 10 a menos 3 amperes. Eu posso mudar um pouquinho aqui, né? A voltagem, voltax deve ser outro idioma diferente. A voltagem, e eu posso mudar a resistência, tá? Para entender que relação é essa daqui, tá certo? Então, vamos traduzir aquela ideia minha aqui, né? Depois que você sai no simulador bonitinho desse, você vai para essas letras feias minhas aqui, essa confusão minha aqui, até que a letra dá para entender, mas a confusão aqui, depois de explicado, fica até difícil, né?
Lembra que eu falei de elétrons em movimento, de corrente elétrica, de voltagem, de energia que eu dou para o culo, para ele andar e tudo mais? Pois é. Aquela carga elétrica está representada pela corrente elétrica, onde eu devo passar, né, que vai ser difícil ou não, que vai ser resistente ou não, é o meu R, que representa a minha fiação toda. Agora, quando eu passo, gente, dentro de uma lâmpada, né, dentro de uma lâmpada, eu também tenho dificuldades. E ali também, uma lâmpada também tem resistência. Então, eu também devo considerar qualquer dispositivo tem resistência. Minha televisão, qualquer coisa tem resistência. Então, esse R representaria os dispositivos em geral e também as resistências. E depois nós vamos descobrir que até passar dentro de uma bateria tem resistência. Bateria nova é uma maravilha, você passa dentro numa boa. E depois que já começa a envelhecer, a oxidar, já fica mais difícil de você passar dentro da bateria. O elétron tem mais dificuldade de passar dentro da bateria. É onde a resistência da sua bateria está crescendo e está saindo cada vez menos elétrons de lá. Certo? Então esse R representa tudo isso. Corrente representa quantidade de carga que está movimentando e voltagem é o custo, né? É a energia que você dá. Se você não der energia para alguém passar no R, alguém quem? A corrente passar no R não tem brincadeira. Então aqui eu estou com três lâmpadas, três baterias e 9 miliamperes. Se eu dobrar, passar para 9 aqui, ó, dobrar a minha voltagem, com certeza eu vou aumentar a minha. Eu não mexi na resistência, continuou 500 ohms, né, que é essa unidadezinha aí. Eu dobrei a voltagem, dobrei a energia fornecida, então eu tenho mais elétrons movimentando aqui. Beleza? Então, ou eu poderia reduzir de 4,5 para 1,5, né? De 4,5 eu reduzi pela terça parte, né? Eu dividi por 3, então caiu para 3. Eu comecei com 4,5, certo? 4,5. Aí você percebe a relação que existe entre as grandezas, né? Alguém tem que ficar constante, senão a gente fica doido. Tem muita fórmula em elétrica, tá? Mantenho a resistência constante e vou mexer com a bateria para ver o que acontece com a corrente. Então eu estou com a bateria aqui 4,5, ótimo. Eu vou dividir por 3. Se eu vou dividir por 3, passar para 1,5, a minha corrente passou para dividir por 3 também. Antes eu estava dando 4,5 joules para cada coulomb. Se agora eu estou dando só 1,5, 3 vezes menos energia, então vou ter menos coulombs andando. Tá certo? Então cada bateria consegue alimentar 3 coulombs. Então tem que dobrar, né? Dobrar não precisa ser santo também não, né? Dobrei a energia, dobrei a corrente. Tripliquei a energia, tripliquei a corrente e assim por diante. Beleza? E agora eu mantenho a voltagem constante e mexo na resistência. Então eu vi que o V e o I são proporcionais. Se eu aumento um, o outro também aumenta. Se diminui, o outro também diminui. E a resistência? Se eu mexo na resistência, só arredondar aqui. Se eu mexo na resistência, se eu aumento a resistência, fica mais difícil de passar corrente. Se eu aumento a barreira, como é que eu passo corrente? Então, se eu diminuir a barreira, perdão, eu passo resistência. Eu passo corrente, perdão. Então, reduzir a resistência, reduzir a barreira, eu passo mais corrente. Como que eu faço para mexer na resistência? Eu mexo nessas variáveis aqui, ó. Tá certo? Bem, gente, basicamente, os conceitos que eu vou precisar de utilizar no experimento, esse aqui nem precisou, não. Voltímetro, tensão, amperímetro, fonte, né? Resistência, não necessariamente uma lâmpada, né? Saber o que é uma resistência, conhecer a relação entre voltagem, carga e resistência, mas numa visão mais moderna, né? Numa visão dinâmica, né? De movimento, contrário dessa daqui que eu falei de corrente, falei de Coulomb, mas aqui as fórmulas, com exceção dessa daqui, ó, de corrente, essas demais aqui são para, com exceção da potência,
são para cargas paradas, tá? Aqui é a relação para cargas em movimento, beleza? Agora eu sei o que rege uma e as fórmulas que eu vou precisar no próximo experimento são essas aqui também. Teoria, basicamente, eu falei quase a teoria toda, sobrou pouca teoria para o próximo experimento, tá? Próximo experimento eu vou explorar mais a questão que Kaique até me perguntou aqui, né? Eu vou explorar mais, colocar mais lâmpadas, apagar a lâmpada, encher isso aqui de interruptor, colocar um medidor para cada lâmpada para ver o que acontece, simular uma lâmpada queimando, ligar várias lâmpadas em série, várias em paralelo, enfim, eu vou explorar mais isso, tá? Aqui não. Aqui eu vou explorar mais os conceitos e a relação que existe entre voltagem, corrente, resistência e potência, tá? Por isso que eu coloquei aqui. É importante potência. Por que que é importante? Porque no meu roteiro 2, eu peço, eu oriento qual deve ser a voltagem, né, que deve ser aplicada. Você mede a corrente, é, com a voltagem e a corrente você consegue medir a resistência e, obviamente, também que com a voltagem e a resistência mede a potência. Então, vamos organizar isso aqui. Até aqui tudo bem, né? Nenhuma dúvida não, né? Posso apagar isso aqui? Pode. Pode sim, tranquilo. Ótimo. Então, olha só, gente. Eu vou começar a organizar a nossa vida aqui. Por exemplo, organizar as ideias aqui, porque é muita coisa. Primeira lei. Opa. Primeira lei de Ohms. Lei de Ohms. A primeira, eu acho estranha essa ordem aqui, né? Mas a primeira é essa daqui, ó. Tem a primeira e a segunda. Opa. A primeira é a relação entre voltagem e a segunda é o conceito de resistência. Então, a minha primeira lei, eu não acho que elas vêm na ordem não, mas cada um pensa de um jeito, né? A minha primeira lei, lei de Ohms, oh, perdão, minha primeira lei aqui é a que fala sobre resistência, voltagem e corrente, tá? Então, aqui na primeira lei eu vou falar sobre voltagem, resistência e corrente. Foi o que nós acabamos de ver agora, tá? Aí nós percebemos a relação entre que o objetivo, um dos objetivos do experimento é justamente esse: perceber que voltagem é proporcional à corrente, mas corrente é inversamente proporcional à resistência, lógico. Se você aumenta a resistência, você dificulta a passagem da corrente. Se um aumenta ou diminui, né? Essa daqui é a primeira lei. A segunda lei é o conceito de resistência, que é o que que depende, né, do material, do comprimento e da área. Tá? Esse aqui é o conceito de resistência, certo? É isso aí. Potência, que eu vou precisar também. Então, olha só, no meu roteiro, ele pede para você, eu oriento, né? Eu entro com a voltagem, você não precisa preocupar, a gente vai até fazer uma simulação aqui, literalmente uma simulação. Eu entro com a voltagem, você lê a corrente, tá? Isso são, nós vamos fazer essas leituras aqui, tá certo? Essas leituras são fáceis de fazer. Eu uso voltímetro e amperímetro. Só que com esses valores aqui, ó, nós vamos determinar resistência,
que tem que calcular, tá? Resistência e potência. Esses aqui são valores potência. Esses são valores calculados. Esses aqui vão ser dados. Então, a potência que eu vou usar aqui, é importante você ter aquele conceito inicial que eu dei lá, tá? Que fala sobre potência, né, a variação de energia, né, o trabalho, em função do tempo que está sendo fornecido ali. Beleza. Mas para circuitos elétricos, tá? O conceito que nós vamos utilizar é o conceito de potência, está relacionado com a voltagem e a corrente. Beleza? Voltagem e corrente. Então, as fórmulas que eu vou precisar de mais aqui são essas aqui, ó. Tanto para o experimento de hoje, tá? Quanto para o próximo. Aqui, opa. Essa primeira que eu coloquei aqui para determinar qual é a resistência. Essa primeira aqui, resistência. Essa daqui para perceber o que eu posso mudar, se eu mudar comprimento, o que acontece com a resistência e tudo mais. E essa daqui é para calcular a potência que está sendo dissipada no circuito. Ou seja, essa daqui é para a gente calcular qual está sendo a potência consumida pelo circuito. Tem várias formas de perguntar isso, tá, gente? Qual é a potência que está sendo fornecida, consumida pelo circuito, mas por isso que eu falei que esse conceito é importante. Essa potência para sabermos qual é a energia, tá certo? Que está sendo consumida por unidade de tempo no circuito. Só que baseado na voltagem e na corrente. Baseado na energia que você está fornecendo para cada correntezinha passar lá. Beleza? Esse é o conceito que eu vou usar. Bem, como assim? Deixa eu dar um exemplo aqui que o simulador permite fazer isso. Qual simulador que permite? Esse aqui. Então, vou pegar um circuito bem simples, tá? Que seria com uma lâmpada apenas. Bem, qual é a resistência dessa lâmpada? Não sei. Mas veja bem, se eu sei qual é, né, vamos lá, qual que é a diferença de energia que existe nela, que é a voltagem, e sei qual que é a corrente que está passando por ela, fechou. Né? Se eu sei isso, eu sei qual que é a resistência. Concordo? Por quê? Vocês podem qualquer coisa só falar. Mas eu fico na obrigação de falar todo o conteúdo, mas se eu for partir do pressuposto que todo mundo já viu a teoria, né, eu tenho que anteceder esses, andar mais rápido do que o professor às vezes de teoria. Vou pegar a ideia de voltagem lá. Voltagem é resistência vezes corrente. VRI, né? O que é a voltagem? 9. Qual que é a resistência? Não sei. Qual que é a corrente? O amperímetro está me falando aqui que é 0,9. 0,9. Então a minha resistência vai ser 9 volts dividido por 0,9 amperes. Ou seja, isso aqui vai dar 10 volts por ampere, que usa aquela unidadezinha que eu falei lá de ohm. Então a resistência de uma dessas lâmpadas aí, de apenas uma lâmpada, né? Perdão, são 10 ohms. Esse é um dos cálculos que vocês vão ter que fazer lá. Porque vocês vão acompanhar o meu experimento lá e o que ele vai fazer é isso. Então vamos fazer o seguinte, o primeiro ponto, tá? Para a gente não perder muito tempo aqui, vai ser esse aí de 9 volts. 9 volts, e aí você tem uma corrente de 0,9 amperes. Certo? Volta no simulador. Vamos colocar mais uma pilha aqui.
certo? Mais uma pilha. Ou seja, eu vou dobrar a voltagem. Dobrar a energia fornecida. Mais uma pilha. Circuito funcionando? Ainda não, né? Fechei aqui. Ó, o brilho já aumentou. Dobrei aqui, dobrei a voltagem, dobrou a corrente. Ótimo, volta lá. Passou aqui para 18 volts e a corrente passou para 1,8 amperes. Beleza? 3 pontos tá bom, né? 3 pilhas. Só encostar aqui. Tripliquei a voltagem, tripliquei a corrente. Passei a corrente aqui para a voltagem para 27 volts e aqui passou para 2,7 amperes. Se eu jogar na fórmula VRI de novo, para qualquer um dos outros dois pontos novos ali, sei lá, 18 volts, quanto vai ser a resistência? 1,8. Eu vou achar a resistência 10 de novo, né? 18 dividido por 1,8. R, a resistência, vai ser de 10 ohms. E se eu fizer para o último ponto, eu vou achar a mesma coisa. Eu estou achando uma resistência constante. Ainda bem, né, que os equipamentos nossos têm praticamente uma resistência constante. Porque se essa resistência variasse com o tempo, o consumo de energia iria variar com o tempo também. Então pode ser que se você ficasse com a televisão ligada há muito tempo, o consumo aumentaria, né? Alguma coisa assim. Então, quando isso acontece, eu chamo esse R, esse resistor, essa resistência, esse dispositivo ou lâmpada, de ômico. Ômico. O que é isso? Ômico. É um cara que vai sempre apresentar uma resistência constante. Eu tinha aqui. Aí eu peguei um Excel da vida aqui, beleza? E vou jogar aqueles pontos lá. Joguei o 9 volts, achei uma corrente de 0,9. Beleza. Joguei 18, achei uma corrente de 1,8. Beleza. E joguei 27 e achei uma corrente de 2,7. Então, olha aqui. Opa, desculpa a temperatura aí. Isso aqui é um gráfico de voltagem, né? Voltagem ou volts em função da. Não, aqui ficou o contrário, perdão. Aqui ficou corrente em função da de volts. Tá certo? Desculpa aí. Porque aqui ó, os valores maiores são os valores de voltagem, então aqui embaixo. Os valores menores estão aqui em cima, que são os de corrente. Eu não queria que tivesse essa. Eu queria o contrário, que foi mal. Então, Professor, mas aí no caso não é a voltagem que está em função da corrente, não? não é a corrente que está em função da voltagem. Eu devia ter colocado o contrário. Desculpa aqui que. Só a gente mudar, né, rapidinho aqui. Eu fiz eu distraí aqui. Não vai mudar, a minha reta não vai mudar a minha forma de calcular a inclinação, né? É, seria meu gráfico. Não, não, é que pensando aqui em Y e X, sempre é Y em função de X, e aí O certo seria eu colocar o seguinte, colocar aqui primeiro a minha. Deixa eu voltar tudo aqui. Ô gente, é tão fácil fazer isso aqui, quer ver? Eu que vacilei feio aqui. é a regra besta de matemática, sempre Y, Y em função de X. É. Vou colocar aqui volts em relação à corrente. Isso aqui é o cansaço já, quer ver? Volts em relação à corrente, né? Então eu vou colocar aqui corrente. E aqui vou deixar volts. Vou deixar aqui volts.
a corrente foi 0,9 quando a voltagem era 9. E a corrente foi 1,8 quando a voltagem era 18 e a minha corrente era 2,7 quando a minha voltagem era 27. Então agora resolveu, né? Era fácil resolver o problema, né? Então é minha voltagem em função da minha corrente, né? Voltagem em função da corrente. Então ficou bonitinha a reta, que eu sei que o próximo ponto seria quadruplicar, né? A nossa... Colocar... Isso aqui não é o circuito. Colocar aqui a nossa... Mais uma pilha aqui, né? Aí eu teria uma corrente, uma tensão de 36 com uma corrente de 3,6, né? Aí eu teria o próximo ponto aqui seria 36 volts e aqui uma corrente de 3,6, né? Aí sim, eu tenho voltagem em função da corrente. Beleza? Esse aqui é uma coisa que eu vou colocar lá no livro, no roteiro de vocês, ok? Eu vou colocar isso lá para vocês. Fazer pelo menos um com o simulador bonitinho e o outro com o que eu consegui fazer lá no experimento. Tá? Então, não adianta nada calibrar o negócio aqui, tá? Então tá aí. Então eu fiz aqui volts em função da... Se eu calcular a inclinação disso aqui, o que eu vou achar? Né? Aí eu calculei usando a... Se eu for calcular a inclinação disso aqui, pego dois pontos quaisquer aqui, né? Sei lá, pego o primeiro ponto aqui, que é o 0,9 e o 9 aqui. Se eu for calcular a inclinação desse gráfico, a equação de primeiro grau aqui ficou simples, né? Ficou y, que é igual a A vezes x. O y é minha voltagem, o A eu não sei, e o x é a minha corrente. Então ficou minha voltagem em função da minha corrente. Então, ou seja, se você fizer uma analogia com VRI, a sua inclinação, na verdade, do gráfico é a própria resistência. Então, se você calcular essa inclinação aí para dois pontos quaisquer, né? Pegar essa variação aí, perdão, ou fazer de forma mais, né? Tem gente que não... meu jeito de físico vacalhando o negócio aqui. Ou calcular a tangente de um desses ângulos aqui, ó. Qualquer um deles, né? Que é o mesmo, né? Constante, né? Só de você enxergar uma reta aqui, ó, nós já classificamos esse cara como sendo ômico. Opa, ômico, ou seja, alguém que apresenta uma resistência que não muda com o tempo. Aquecendo ou não, não muda com o tempo. Então, se eu calcular essa inclinação, eu vou achar, né, para essa inclinação, uma variação qualquer de x aqui, sei lá, posso pegar os extremos, né? 3,6 menos 0,9 dividido pelos extremos, né? Dividido pela... Opa, peguei a corrente. Peguei errado aqui, perdão. Eu inverti aqui para ficar correto aqui embaixo, né? Então, na verdade, o y é aqui e o x que é aqui. Então, pegar os extremos aqui, ó. 36 menos 9, variação de y aqui. E pegar a variação da corrente correspondente ao mesmo ponto, que é o 3,6 menos 0,9. Então aqui daria uma inclinação de 27 dividido por 2,7, que vai dar 10 10. ohms. E qualquer ponto que você pegar, qualquer combinação, sempre vai dar o mesmo valor. Ou seja, a inclinação tem um valor físico, né, importantíssimo aqui, né, essa inclinação aqui. Ela tem um valor físico importante, inclinação. Isso é coisa... Opa! Isso é coisa que eu pergunto lá. Com certeza eu estou perguntando lá. No roteiro. Inclinação. Aqui tem um valor importante, teórico, que é a resistência do material. Então, se
né? Eu tenho um outro camarada aqui com uma inclinação diferente, né? Um carinha B aqui. Eu posso fazer inferências aí, né? Inferir que tem gente com resistência diferente aqui, né? Quem tem maior resistência é aquele cara que tem maior. Opa, vamos fazer o trem direito, né? Cara que tem maior inclinação, né? É o cara que tem maior resistência. A resistência do A seria maior que a resistência do B, né? Se isso aqui for um A, né, gente? Se isso aqui for um a resistência do carinha A seria maior do que o carinha B. Bem, isso aqui é uma coisa que eu posso perguntar. Na verdade, eu posso te dar um gráfico desse, uma tabela dessa daqui na prova, te perguntar qual que é o significado da inclinação, perguntar se é ômico ou não, olhando para o gráfico, analisando o gráfico, e determinar qual é a inclinação ou a resistência do material utilizado. Até mesmo perguntar quem dos materiais utilizados, qual que apresenta maior resistência, né? Então, seria um fato e uma coisa importante aí. Beleza? Tranquilos? Nossa, vocês não imaginam o tanto de janela que tá aberta aqui. Então tá aí, vai. Não sei como é que esse negócio não pegou fogo ainda. Então, o meu roteiro que eu vou adaptar, tá? Dá pra gente ver lá o seguinte. Então, outra coisa que eu devia ter feito lá, não fiz, foi mal. Pedir para calcular usando resistência. Beleza. Calculei a resistência aqui, né? Copiei lá Outra coisa que eu vou pedir para calcular é a potência. Qual seria a potência dessa lâmpada? Gente, é a mesma coisa que perguntar o seguinte: qual seria a energia elétrica que ela está transformando em luminosa? Então, calcular a potência dessa lâmpada aqui, eu poderia perguntar com base nisso aqui, né? Potência é a voltagem vezes a corrente. Então, a potência da lâmpada, por exemplo, qual que é a voltagem que está sendo estabelecida nela? Bem, quando eu falo que a bateria tem, por exemplo, 9 volts, eu estou querendo dizer que esse lado aqui é 9 volts e esse aqui, que é o negativo, é zero. Então, esse lado aqui não consumiu energia até chegar na lâmpada. Então, qualquer ponto que você pegar aqui, ó, ele vai estar o quê? 9 volts. Opa, 9 volts. Por isso que o amperímetro consegue medir do lado de cá 9. Do outro lado, bem, não tem ninguém aqui dando energia, né, para ele, nem consumindo, então do lado de cá é 9 volts. Então tem uma diferença de energia de 9 volts na lâmpada. Então 9 volts é a diferença. E é a corrente elétrica que está circulando aí de 0,9. Então a nossa potência é 8,1 watts. Essa é a quantidade de energia, né? 8,1 joules de energia que estão sendo convertidos de energia elétrica para luminosa por segundo. É o que está acontecendo, é a potência. É o que eu pedi para calcular, solicitei lá no experimento aqui. Corrente é uma leitura que se faz olhando para o amperímetro, né, perdão. Resistência é só calcular um pelo outro. Voltagem divide, só para dividir essa primeira coluna pela segunda, você já acha a resistência. E a potência é só você multiplicar, perdão, a primeira pela segunda. Então, essa daqui, gente, resistência, divide uma pela outra. Potência é só multiplicar. Então tá tranquilo aqui, né? Tá tranquilo aqui para efeito de cálculo, tá tranquilo. Eu só não consegui contemplar todos esses pontos aqui, ó. Tá? Vocês não vão encontrar todos esses pontos aqui. Beleza? Mas três, pelo menos uns 3 pontinhos aí já tá bom, né? Tranquilo, a gente faz o que encontra aí. Isso aí. Tá certo? Então vai ser uma meia dúziazinha lá. E fechou, galera. Então o resto, ó, eu vou. Meia dúzia, isso tudo? Não, tem isso tudo não. 3 de cada, só se for. Então lá tem
o micro como níquel, perdão, níquel cromo 0,36. Tem o ferro, ele fazendo uma análise do ferro, tá? Fazendo uma análise aqui do ferro. E depois tem ele comparando o níquel cromo 36 com o 72. Aí faz um cálculozinho ou outro só, tá? Fazendo isso, beleza? Por que ele faz essa comparação? Olha só, deixa eu ver onde que dá para colocar isso. Pode ser aqui, ó. Que tipo de comparação que eu vou fazer? Gente, se eu estou falando do níquel, do níquel do fio, né? Vamos resumir aqui. Da liga. Eu estou falando de uma liga, níquel e cromo. Uma liga tem diâmetro, diâmetro de 0,36 milímetros. Isso é uma das ligas. A outra liga tem um diâmetro de 0,72 milímetros. Bem, eu estou falando de um fio de cobre, que se você der um zoom nesse fio de cobre, ele tem uma base, né? Ele tem uma área aqui, ó, que é a área de um círculo, né? É a área de um círculo. É a área de um cano, né? Imagina os elétrons como um cano. Então é a área de um círculo. Então quando você vai falar de resistência, vai calcular resistência, resistência é resistividade, que não vai mudar, o material aqui não vai mudar. O comprimento do material não pode mudar, eu faço tem um momento lá que eu mudo o comprimento. E a área? Gente, olha só, a área. A área é a área do círculo do fio. E a área de círculo é πr ao quadrado. Certo? Essa coisa aqui que eu quero que vocês enxerguem. Eu vou lá e dobro o diâmetro. Gente, se eu dobrar o diâmetro, o que eu acabei de fazer? Eu dobrei o raio da fórmula aqui, ó. Só que eu dobrei o raio. Como ele está ao quadrado na fórmula, o que eu acabei de fazer com a área? Ela acabou de ficar 4 vezes maior, concordam? Concordam? Como eu Sim. dobrei o raio, ficou 4 vezes maior a área. Então quer dizer que a minha resistência 4 vezes menor, porque agora a área quadruplicou. Então a resistência ficou 4 vezes menor. E a corrente elétrica? Ah, agora está uma maravilha, está ótima para poder passar no cano, que o cano ficou 4 vezes maior. Então tem 4 vezes mais corrente passando. É isso que eu quero que vocês percebam lá, tá? Que se eu dobrar o raio, consequentemente eu vou quadruplicar a área. Se eu quadruplicar a área, eu vou dividir a resistência por 4. Consequentemente, a corrente vai ficar 4 vezes maior. E vocês vão ter que enxergar isso. Pena que não dá para fazer isso no simulador, né? Vocês vão ter que enxergar isso no simulador, né? Quando eu fizer isso aqui, ó, eu quadrupliquei a área. Vamos tentar quadruplicar a área aqui. Vamos deixar todo mundo do jeito que estava antes. Tá, enfim. Aí se eu quadruplicar, vamos imaginar que a área está aqui 2. Não sei se eu vou ter 8 aqui não. Mas põe 1. Praticamente 1, né? Praticamente 1. A resistência está gigante. A área está pequena, a resistência está gigante. A área está muito pequena. Não dá nem para enxergar aí direito, né? Aí você vai quadruplicar isso aqui. Vai mandar isso para 4 vezes maior, ó, aproximadamente. A resistência diminui bastante e a área aumenta. Tá certo? Então, mudar o raio lá 2 vezes significa quadruplicar a área e dividir a resistência por 4. Tá certo? Aqui não dá. Agora, se você fizer isso aqui, ó, mexer na resistência, multiplicar a resistência por 4 que eu falei, né? Então, se você pegar a resistência que estava 100 e corrente 45, voltagem 4,5, 45, aí você vai lá quadruplicar a resistência.
hora de isso. Na hora de medir a corrente, você vai ter que medir uma corrente 4 vezes menor. Praticamente 4 vezes menor. Deu aqui, tá vendo? 11,3, né? Se eu volto para 100, 45. Se eu quadruplicar, e eu faço isso lá. Então é só isso que eu vou discutir lá. Só isso tudo, né? Que eu vou discutir lá no roteiro. Tá certo? Eu vou adaptar ele. E amanhã é feriado, né? Tem que fazer isso hoje. Então eu vou adaptar e vou colocar ele lá. Vocês têm muito tempo ainda para mexer com isso, tá? Eu vou adaptar ele rapidinho e vou colocar ele na plataforma. Tranquilos? Professor, Dúvidas, comentários? em relação O que eu vou cobrar numa prova são essas contas que nós estamos fazendo aqui, né? Essas fórmulas que eu mostrei aqui, essas continhas, essas relações aí, né? Simular uma situação dessa daí, dar um gráfico desse aí para você analisar. Então, não, pode não, falar. assim, são coisas, assim, não digo que muito tranquilas, mas são gostosos até de fazer, só que Boa, o bacana. problema é Tempo. confundir um com o outro. Entendo. Bem, então encerramos por hoje, né? Tranquilos?